Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos aproveitar que a hora já foi e vamos chamar o louvor para nós louvar muito. Amém. Mas a palavra hoje, irmãos, calma aí, nem que foi um tiquinho assim. Amém. Irmãos, hoje é o último dia da campanha. Eu sou muito grata a Deus. Louve e adore. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sou muito grata a Deus, irmãos, porque nada escapa do controle do Senhor. O tempo é dele. Amém? Guardem isso aí. O tempo é dele. Amém? Vamos louvar, louve e adore. Amém? O tema foi passado alguns temas. E de tudo que foi falado aqui, nesses dias, o que sobrou lá no tema que ficou meio divertido esse mês, né? Sobrou a importância do louvor em meio às batalhas. Então, vamos louvar esse hino, louve e adore. Amém? Que esse hino fala exatamente isso, em meio às batalhas. Vamos continuar louvando. Quando louvamos, o Senhor entra no terreno do inimigo, o Senhor confunde os nossos adversários. Amém? O Senhor se torna invisível diante da aparência do mal enquanto louvamos. Quando louvamos, o poder do Senhor se manifesta. Enquanto louvamos, vidas são curadas. Enquanto louvamos, vidas são libertas. Enquanto louvamos, vidas são restauradas. Enquanto louvamos, um portal se abre e a Shekinah do Senhor desce
adore. Louve e adore. Quando você louva, a gente cantou aqui. Louve, faça o céu mover, a terra tremer, faça o céu se abrir. Em meio a esse poder, irmãos. O tema é a importância do louvor em meio às batalhas. Em meio ao louvor a esse poder. A pastora Kelly falou que há poder na oração, mas há poder no louvor também. E o tema é esse: louvar em meio às guerras. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus demais. Eu tenho aprendido isso. É interessante que às vezes o Senhor nos prepara a oportunidade para trazer uma palavra. E é assim, pelo menos no meu caso. Ou eu nunca vivi aquilo e o Senhor já me prepara com a palavra e eu vivo depois eu passo a situação. Ou senão você está exatamente dentro daquela situação. E a palavra de hoje eu estou exatamente dentro dessa situação. Aprendendo a louvar no meio das guerras, no meio das batalhas, no meio dos processos. E o que é louvor? A gente falou que louve, 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 17 vezes louve, né? Estava ali. Louve, o que é louvor? Ato de louvar, aplauso, elogio, admirar, falar bem, elogiar, agradecer, enaltecer, glorificar algo ou alguma coisa. No cristianismo, o louvor é praticado através de canções, de danças, cultos e demais manifestações de adoração a Deus. E nós, os cristãos, geralmente louvamos a Deus, principalmente em forma de canções e orações, como a pastora Kelly falou, que enaltecem, irmãos, né? Onde a gente faz esse elogio, onde a gente exala a nossa administração, expressa a nossa admiração, né? Onde a gente engrandece, onde a gente reconhece quem é o nosso Deus, né? Então isso é louvor, né? E Hebreus 13:15 fala assim: por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, sacrifício de louvor. Isto é, ele já explica o que é o sacrifício de louvor. O fruto dos nossos lábios que confessem o seu nome. Então, o fruto dos nossos lábios que confessa quem é Deus, que reconhece quem Ele é, que reconhece que Ele é poderoso, que reconhece que Ele é grandioso, que reconhece que Deus é santo, que reconhece todos os atributos dEle, que reconhece a bondade dEle, que reconhece a sua justiça, que reconhece a sua fidelidade, que reconhece o seu amor, que reconhece a sua benevolência, que reconhece que Ele é o eu sou e que não há outro além dele. Isso é louvor. Amém? E o Senhor me deu uma palavra lá em Salmo 137. Eu acho que eu vou ter que pregar igual a Camila Bastos, para ver se eu consigo falar alguma coisa. Salmo 137. Glória a Jesus. Amém? Salmo 137, um salmo muito conhecido. Deus maravilhoso. Aleluia. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Eles diziam: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Escutem isso. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos
com o povo de Deus neste lugar? A resposta, eu acredito que de quase todos, vai ser: irmã, eu vim aqui adorar, eu vim aqui louvar, ou eu vim aqui ouvir Deus falar comigo. É isso que eu vou ouvir aqui, né? Não tem segredo, né? A resposta óbvia é essa. Então vocês vão dizer: eu vim para adorar a Deus. Então a gente sabe, a gente é orientado por isso, né? De que a gente vem para a igreja, a gente vem para um culto, para um ajuntamento, né? Dos irmãos, para quê? Para oferecer a Deus a nossa adoração, para oferecer a Deus o nosso louvor. E se isso é verdade, se o nosso ajuntamento gira em torno da adoração, né? Se o nosso ajuntamento gira em torno do louvor, se vivemos para oferecer, né, a Ele glórias, reconhecer, né, a sua soberania, né? Se estamos aqui por isso, surge uma outra pergunta quando eu leio esse Salmo 137, né? Eu meditando ali em casa, surge uma outra pergunta, porque aqui no Salmo 137 está Israel. Vocês conhecem esse salmo é muito conhecido. Está Israel, o povo de Deus, assim como nós. Amém? Somos povo de Deus. E esse povo, ele era muito ligado à terra de Jerusalém, porque foi a terra da promessa, a terra que eles conquistaram. Foi Deus prometeu algo, falou: vocês vão entrar na terra prometida, a terra é de vocês, né? E eles estavam ali, Jerusalém é de vocês. Deus prometeu Jerusalém para aquele povo, né? Então aquele povo, ele era muito ligado à terra que eles possuíam, né? Um povo que adorava ali diante do templo, no tabernáculo. E foi esse mesmo povo, irmãos, né? Que o quê? Que viu uma coluna de fogo. Foi esse mesmo povo que viu a nuvem no deserto. Foi esse povo que viu Deus fazer água jorrar da rocha, viu o maná cair do céu, né? Foi esse mesmo povo que teve muitas vitórias no deserto. Foi esse mesmo povo que no decorrer do ano foi indo de geração em geração. E a gente vai lendo a Bíblia. Quantas batalhas o povo de Deus não passou? Quantas batalhas o povo de Deus não enfrentou? Quantas vitórias o Senhor não deu para aquele povo? A vitória lá do rei Josafá, que é muito falado, eles venceram através do louvor, né? Quantas batalhas? Davi venceu o gigante Golias. Irmãos, quantas batalhas? A batalha de Débora, que onde Débora teve que ir para a guerra lá. Irmãos, conquista. Quantas batalhas esse povo não foi alcançando no decorrer dos anos, no passar da história, né? Quantas coisas eles não viveram. E chegar aqui nesse salmo, eu fiquei pensando: será que não haveria motivos para eles louvarem ao Senhor? Porque aqui nesse salmo, irmãos, presta bem atenção, fala assim, ó: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos, nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Presta bem atenção, aquele povo perdeu tudo nesse momento. Eles estão num momento que eles perderam tudo. Agora eles eram presos, cativos, cercados lá dentro da Babilônia. Os babilônios tinham entrado, destruído Jerusalém. Não tinha mais templo, não tinha mais arca, não tinha mais muro, não tinha mais a Jerusalém, que era a bênção que eles tinham recebido. E o que aquele povo faz? Mas restou uma coisa, irmãos. Restou o louvor, porque a Bíblia fala que eles tinham as harpas. Mas o que aquele povo faz? Por que será que Deus podia permitir os babilônios recolher todas as harpas deles? Vocês já pararam e pensaram nisso, nesse salmo? Eu meditando, eu fiquei pensando, mas Deus deixou as harpas, porque com as harpas eles entoavam os cânticos. Eles poderiam ainda, mesmo naquela situação difícil, mesmo encarcerados, escravizados, mesmo ali diante do inimigo, né, tendo ali a posse deles, naquele momento permitido por Deus, mas Deus não tirou o louvor deles. Deus não tirou o louvor, eles penduraram as harpas. Eles sentaram lá no rio da Babilônia e foram chorar. Deus podia, porque se saqueou, quebrou o muro, saqueou tudo, não tem mais nada. Deus podia ter permitido eles pegar todos os instrumentos. Mas eles tinham ali na mão deles o quê? Uma arma. Eles tinham uma chave ainda. Mas eles não usaram. Eles não usaram. Eles não usaram. Eles penduraram. Eles penduraram a harpa. Ou seja, eles podiam louvar a Deus. Eu aprendi hoje, irmãos, meditando nessa palavra. E tenho aprendido na vida que no meio das nossas piores tragédias,
No meio dos nossos piores momentos, eu tenho aprendido que no meio da escassez a gente pode louvar o Senhor. A gente não precisa pendurar as nossas harpas, irmãos. A gente não precisa sentar e lamentar. A gente tem que fazer como nesse louvor. A gente tem que fazer como nesse louvor. Porque se aos nossos olhos é impossível a gente vencer a pior das dificuldades que a gente está enfrentando, a pior das batalhas que a gente está enfrentando, se aos nossos olhos, se na nossa força é impossível fazer, o Senhor coloca um cântico de louvor. O Senhor, no meio do cântico de louvor, Ele vem e desbarata exércitos inimigos, como Ele fez lá com Josafá. O Senhor, no meio dos louvores, Ele entra na prisão, no calabouço que a gente tiver, como Ele fez com Paulo e com Silas, naquela prisão. Paulo, vamos orar. Paulo, vamos louvar. Vamos, um terremoto aconteceu. Porque eles se colocaram a louvar. Josafá obedeceu. Coloca os levitas na frente. Vai louvando 3 nações contra uma. Eles se destruíram a si mesmos. Isso é o poder do louvor. A gente fala muito nas batalhas. A gente é muito repetitivo nisso. Pega as armas espirituais, espada, pega o calçado do evangelho, pega o cinto da verdade, pega a armadura, capacete da salvação. E aí, na hora que a gente está lá, no pior, a gente esquece de louvar. A gente esquece de louvar. Mas o louvor é uma arma poderosa. O louvor é uma arma poderosa. E sabe de uma coisa? Eu estava pensando hoje lá em casa. Irmãos, como o louvor nos sustenta. Quem que não já passou? Eu já passei com essa situação assim, ó. Você está com 1001 problemas na sua cabeça para você resolver. Você está com seu filho pedindo comida. Você está com seu filho, meu filho pede para ir no mercado grande, João. Você está com seu filho, mãe, vamos no mercado grande. Vamos no mercado grande. Você tem um centavo no seu bolso. Você está com a porta do emprego fechada. Sabe? Você está com um familiar perseguido. Você está com um familiar caluniando. Sabe? Você está com um monte de dedo te apontando. Você está com a sua saúde debilitada. Sabe? Você está com a sua fatura lá para pagar e o pagamento do mês atrasou. Você está passando por N situações, né? Por N batalhas, por N lutas, por N processos. Você está passando. E aí você vai lá pro seu fogão fazer a sua comida e você começa a louvar. Grande é o Senhor e muito de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aí o marido vem, a fatura está vencendo. Ah, o que nós vamos fazer? Ah, o aluguel está chegando. O que nós vamos fazer? E vem, é igual a pastora Kelly falou, a mãe tem que se levantar, porque vem tudo na mãe, né, pastora? Vem tudo na mãe. Aí a Débora tem que se levantar. E se vocês forem lá, o versículo conhecido quando fala, desperta, Débora, desperta, e rompa em cânticos. Para no meio da guerra, e romper em cânticos. Então a Débora tem que se levantar. Aí a gente vai lá lavar a nossa louça, a gente canta, quão grande é o meu Deus. A gente começa
entra na sessão louvando. Olha a entrada do anjo aqui nele. Irmãos, eu faço isso. Eu faço isso. E aí eu não sei se vocês fazem. Nossa, mas desde muito tempo eu faço isso. Eu faço isso. O negócio está difícil, eu já coloco um louvor lá no último volume. Aí tem vezes que a gente já prefere aqueles de guerra, né, irmã Claudinha, igual a irmã Fernanda. A gente já prefere aqueles de guerra que o diabo já sair correndo rápido, para ele já ficar desbaratado, rápido. Irmãos, a gente pensa que é em vão, não é. Se você pensa que é em vão, esse momento que você está lá, e você louva, não é. Porque, irmãos, angelicais, criados, milhares de milhões de criaturas prostradas diante desse Deus, sabe fazer o quê? Louvando incessantemente. E aí você está na maior das suas provas, na maior das suas batalhas, você vai lá para o seu trem que lavar sua roupa, e você começa a louvar, a elogiar, a enaltecer, a dizer: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és amor, tu és bondade, tu és justiça, o Senhor é o Deus do tempo. Você começa a louvar, irmãos. O Senhor está lá recebendo a adoração daqueles vários, de milhares, para ler o Apocalipse, de criaturas louvando e adorando a Ele. O Senhor, você chama a atenção de Deus. E aí acontece o que a gente louvou: o céu se abre, irmão. O céu se abre. O céu se abre, irmãos. E sabe o que acontece? A gente consegue vir aqui no culto. A gente consegue chegar aqui num culto como esse e render a nossa gratidão. A gente consegue chegar num culto como esse, sabe? E adorar. A gente vem num culto como esse, e independente da situação que ficou lá na nossa casa, independente do que a gente está passando, a hora que o louvor vem cantar, a hora que as irmãs vêm cantar, a hora que alguém vem cantar aqui, sabe? Você começa a entregar o seu louvor, sabe? A irmã do manto começa a marchar, a irmã que tem glória começa a dar glória, a irmã que tem aleluia começa a dar aleluia. E sabe o que acontece? Isso nos fortalece para uma próxima semana. Vocês já perceberam isso? Às vezes você chega aqui, só consegue vir no domingo, mas você chega às vezes arrebentado, triste, chateado, mas aí você começa a louvar, você começa a entregar, o Espírito Santo começa a se manifestar, o Espírito Santo, através do louvor, da adoração, ele começa, irmãos, a renovar as suas coisas, e você já está preparado para passar mais uma semana. Isso é o poder do louvor. Isso é o poder do louvor. E independente, irmãos, da situação, independente. Tem um versículo que eu queria deixar para vocês também. Salmo 22, no versículo 3, ele fala assim. Tem uma Bíblia que é a corrigida, ao meio da corrigida, ele fala assim, ó: Deus habita no meio dos louvores. E, irmãos, tem uma outra tradução, que é essa tradução minha que é veio. Ó, ela fala assim, Salmos 22, aqui ó, no versículo 3, tem uma que fala, né, tu porém és santo e habita no meio dos louvores. Essa minha tradução, ela fala assim, tu porém és santo, és rei e és o louvor de Israel. Então o salmista está falando, ele está falando assim, não, Deus não habita no meio dos louvores, Deus é o louvor. Deus é o louvor. Então, irmão, não importa a batalha, não importa a guerra, porque Deus é o louvor. Deus é o louvor, e o próprio Deus não pode sair dos nossos lábios. Amém? E independente da situação, a gente vai fazer o que Hebreus falou. Nós vamos confessar quem é Deus com o fruto dos nossos lábios. Com o fruto dos nossos lábios, a gente vai confessar quem é Deus, diante das nossas batalhas. Então, não pare de louvar. Amém? Eu vou parar aqui, porque senão... Glória a Jesus! Amém? Mas, irmãos, não parem de louvar. Não parem de adorar. Porque no meio dos louvores, Deus liberta. No meio dos louvores, Deus cura. Amém? Irmãos, eu sou uma prova viva. Eu estou falando, eu sou uma prova viva disso. Eu já contei, vocês já sabem. Quando meu filho estava morrendo, que os 2 médicos dentro da UTI já estavam vindo com um carrinho de ressuscitação ali para o meu filho, o Espírito Santo falou para mim, louva, levanta e louva. Eu estava ali naquele pé da UTI, eu tive que louvar, porque o Senhor falou, vai louvar agora. E os médicos
para Cristo. Glória a Amém? Deus. Irmãos, então, o João Pedro, vocês sabem que é resposta de louvor. O Felipe, ele é resposta de louvor também. Ele é resposta de louvor, ele é resposta de adoração. O Felipe também é um milagre. Irmãos, o Felipe até os 7 meses também dentro da minha barriga, eu só escutava uma coisa, tanto dele quanto do João: tá abortando, tá abortando, tá abortando, tá morrendo. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Irmãos, estão aí, louvando, adorando, Aleluia. sabe? Então eu tenho aprendido muito, irmãos, que o louvor é a arma poderosa também. Agarre essa chave. Eu achei interessante, a irmã Marley falou uma coisa no domingo: o Senhor nos dá chaves, né? E essa chave, irmãos, ela abre portas para nós no meio das batalhas. A chave do louvor nos abre a vitória. A chave do louvor nos abre a conquista. Não deixa ela penduradinha lá, não. Deus deu a chave, não deixa ela penduradinha, não. Louvem e adorem. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.